Bom, e a dor faz parte do processo da evolução. Faz parte, né? E o que te cura, aliás, o que te fere é o que te cura. Exatamente. Essa frase é muito boa porque as pessoas não veem lógica nela, né? Então, assim, por exemplo, coisas simples, né? Se você pegar alguém que mora numa chácara, num sítio, né? E ele tem ali vários pés de árvores com frutas e coisas assim, né? E tem um pé lá no meio das árvores que não dá fruto. Então, o que que a pessoa que mora lá faz? Com a sabedoria de quem entende a natureza da vida, das coisas, né? Ele vai lá e dá uma surra no caule da árvore. Ele corta um pedaço do caule da árvore. Ele fere a árvore. Em seguida, ela dá frutos. Então, isso não é invenção de alguém que resolveu falar uma barbaridade, um contrassenso desse, né? Simplesmente é uma lição da própria natureza. Então, a gente vê hoje em dia coisas simples. Por exemplo, né, você tem uma vacina, independente de quaisquer outras avaliações da vacina, ela vai inocular no teu corpo alguma coisa que vai feri-lo, que vai provocá-lo. E ele vai desenvolver um processo de defesa para quando eventualmente entrar o vírus mesmo de uma doença, a pessoa está ali teoricamente protegida, né? Mas agora vamos aprofundar esse aspecto. A pessoa normalmente não conecta isto. Uma coisa simples como a árvore, né, que eu citei, ou então o processo da vacina, com um processo de iniciação. Então, quando você vê uma tribo de selvagens lá, né, e aquele pessoal que mantém aquelas tradições do garoto, a menina, quando chega numa certa idade, passar por um processo de iniciação, que inclusive implica em dor, implica em enfrentamento de medo e outras coisas, para que ele seja considerado, então, um adulto competente na tribo, para defender a tribo, para caçar. Então, ele se torna um homem, ele deixa de ser um menino. Então, como é que ele faz para ir para esse outro estágio da vida? Ele é colocado 1 ou 2 noites sozinho numa floresta à noite e vai ter que se virar lá contra qualquer coisa que venha. Ainda no dia seguinte deve trazer algum animal de grande porte abatido por ele. Então ele vai enfrentar os medos dele, as restrições físicas que ele tem, né, em relação à comida, em relação à água. Ele vai enfrentar o sacrifício. Mas que sacrifício é esse de ficar lá à noite sem dormir? Não, não é esse sacrifício. Ele vai sacrificar coisas menos importantes da vida dele para transformá-las em uma atitude mais profunda e sagrada. Por isso, a essência do sacrifício é o sacro ofício. Quer dizer, agora eu vou passar a fazer coisas realmente importantes para mim e para a minha tribo, elas são sagradas, é a minha sobrevivência, é a defesa da minha tribo. Agora, eu sou um homem dessa tribo. E eu tenho que ser provado nesse sentido, né? E para você ver como isso não existe hoje mais, Ergon, você vê pessoas que passam da puberdade, entram na vida adulta, sem qualquer tipo de teste. Então, você vê, por exemplo, essas pessoas com medo de assumir a própria vida. Hoje, como nunca, existem pessoas com 40, 50 anos morando com os pais. E eles declaram, às vezes a gente vê reportagens dizendo que ele tem medo de começar a morar sozinho e de repente não dá mais para pagar o aluguel, então ele prefere continuar com os pais, né? Quer dizer, aquela segurança do ninho, não é que nem a natureza, que o passarinho chega numa certa idade, ele é colocado para fora do ninho pelos pais. Tipo, vai da vida. Ele não tem coragem de sair da zona de conforto. Exatamente. Então a gente vê que hoje em dia se aboliu completamente qualquer processo de crescimento através do sacrifício. E esse sacrifício é da inocência, da infantilidade, é da falta de responsabilidade sobre a própria vida, né? De não querer cuidar sozinho da própria vida. Ele ainda é dependente do chefe da tribo, que é o pai e a mãe, que está em casa dando o respaldo do conforto. Então nós temos com isso uma geração de pessoas que, independente da cronologia, são, entre aspas, jovens irresponsáveis dentro deles. Eu digo responsável pela própria vida. A vida não depende deles, depende de alguém que está cobrindo a retaguarda deles, né? Então, isso gera uma
questões muito complicadas nessa sociedade. É quando a gente vê pessoas... Eu tive um paciente que a esposa dele falou: Eduardo, eu tenho que me separar dessa pessoa porque ele fica no joguinho com os amigos dele a noite inteira, ele não dorme, no dia seguinte ele não trabalha, e o cara tinha 35 anos de idade, não consegue se desligar de um jogo de computador. Quer dizer, isso me parece, né, que só ocupa espaço quando existe espaço sobrando na vida, e não no lugar do trabalho. E, no entanto, a pessoa não conseguia se desligar do grupinho que, desde a adolescência, ele se reunia de madrugada para jogar. Ele faz isso até hoje. Então, assim, não há um crescimento de consciência ali dentro. Não amadureceu. Ele Não amadurece, né? Mas, olha, os pais têm uma grande responsabilidade nessa questão da educação, né? Muito grande, porque isso gera traumas complicados aí e também gera hábitos e cria essa zona de conforto. Quando pais, por exemplo, que têm uma super proteção em cima dos filhos, estão transformando os filhos nos amebas, né? Covardes, né? Que eles se sentem assim com o direito de... Eles são donos de tudo. Eles acham que os pais sempre deram tudo para eles, eles acham que todo mundo tem que dar para eles, eles não têm que merecer aqui. Então, é complicado essa coisa dele. Por isso que eu falei no início aí que a população toda, antes da gente começar aqui, falei, a população está doente, está muito doente. Então, porque a educação está toda errada. Já vem vindo errada há muito tempo. E ainda por cima, muitas vezes, quando cai no meio religioso, então ferrou, acabou de vez. Né? Exatamente. Então, precisa de muito tratamento mesmo. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.